A paz do Senhor, meus irmãos, mais uma manhã e nós estamos aqui, vamos falar mais um pouco sobre o nosso estudo Espírito Santo de Deus, o que é e tudo que a Bíblia diz sobre ele. Nós estamos aprendendo sobre o Espírito Santo, né? E a Bíblia é o melhor manual para nós aprendermos sobre o Espírito Santo. Eu disse ontem que Jesus havia instruído os seus apóstolos para esperassem até que fossem revestidos de poder para serem testemunhas dele, né? Esperassem para ser revestido do Espírito Santo, apenas quando recebessem, que era para caminhar com eles e que seriam capacitados para fazer a obra. Então nós terminamos aqui e hoje nós vamos falar sobre a função do Espírito Santo. Vimos que o Espírito é aquele que nos capacita e conduz a nossa vida cristã. Hoje em dia, muitos associam o Espírito Santo apenas a manifestações, sensações, milagres, línguas estranhas e curas. Porém, se olharmos o discurso de Jesus sobre o Espírito Santo, em João capítulo 14, versículo 16, a partir do versículo 16, podemos perceber que nenhum desses elementos sequer é citado. Então, se você ler ali João capítulo 14, a partir do 16, nenhum desses que muitos atribuem para o Espírito Santo é citado ali, porque eles citam ali como funções do Espírito Santo, onde eu li aqui, muitos associam as manifestações de sensações, milagres, manifestações, né? E nada disso nós vemos ali no livro de João, capítulo 14, a partir do 16. Apesar de ser o Espírito Santo que faz milagres, sim, ele faz milagres, nós sabemos que faz. Ele faz sinais e distribui dons por meio dos seus discípulos. Vemos que a ênfase do seu ministério não é essa. Infelizmente, muitos ministérios atualmente focam naquilo que não é o principal, que não é aquilo, né, principal que Jesus veio fazer. Vamos aprender a verdadeira ênfase de Jesus, que Jesus dá na obra do Espírito Santo. Vamos aprender a verdadeira ênfase que Jesus dá na obra do Espírito Santo. O Espírito da verdade. João capítulo 14, versículo 17. Além de chamá-lo de Consolador, Jesus também usa o termo Espírito da verdade. Isso significa que ele é o único, verdadeiro e somente podemos chegar à verdade por meio dele, do Espírito Santo. Isso fica evidente na vida do apóstolo Paulo. Antes de receber o Espírito Santo, Paulo já possuía todo o conhecimento nas escrituras judaicas, porém apenas por meio da atuação do Espírito de Deus é que ele chegou à verdade. O Espírito Santo habita em vós, João 14, 17. O Espírito Santo sempre atuou na terra. No Antigo Testamento, a sua atuação é destacada em diversos momentos, né? Como eu falei ali, quando diz que Deus criou a terra e a terra era vazia e o Espírito de Deus, né? E nós vemos também o Espírito de Deus no Velho Testamento capacitando José para a interpretação de sonhos de Faraó. Nós vemos Deus, o Espírito Santo deu habilidade e inteligência para o serviço de Bezaleel e Aiolabe, em Êxodo 36:1, capacitando Gideão na liderança, em Juízes 6:34, dando força extraordinária para Sansão, forças fora do normal, né? Diz que o Espírito de Deus em Juízes capítulo 14, versículo 6, e falou por meio dos profetas em Isaías 48, versículo 16. Para enumerar ainda vários outros episódios, porém, o Espírito de Deus atuava de forma pontual na vida desses homens. Após a ascensão de Jesus, o Espírito habita em nós. E qual conforto poderia ser melhor para o cristão do que compreender que o próprio Deus habita em nós, né? Então, após a ascensão, após Jesus subir, ele disse: eu vou, mas meu Pai enviará outro Consolador. Nenhuma mentira, nenhum falso ensino, nenhum pecado, nenhuma artimanha
de Satanás prevalecerá contra a igreja de Cristo, porque maior é o que está em nós. 1 João, capítulo 4, do versículo 1 ao versículo 6. E agora nós vamos ver, querido, que o Espírito Santo vos ensinará e vos fará lembrar. João capítulo 14, versículo 26. O Espírito de Deus é nosso professor, nosso tutor, para que possamos compreender os ensinos da lei de Moisés, nos profetas e do próprio Cristo. Por mais que caminhássemos com Jesus, presta atenção que isso agora é muito importante, você vai ter uma noção muito boa do estudo que nós estamos fazendo. Por mais que caminhassem com Jesus, os apóstolos ainda eram incapazes de compreender todo o seu ensino e a sua identidade em toda a plenitude. Mesmo após tanto tempo juntos, após viver o ministério como seu mestre, juntamente com Jesus, os apóstolos estarem ali em contato, em contato físico, em contato diário, eles não compreendiam a necessidade de Cristo padecer. Então eles não entendiam. Jesus falava para eles, Jesus declarava para eles o que havia, o que teria que acontecer, o que ia acontecer, que ele ia ser morto na cruz, que ele ia ressuscitar depois de 3 dias, mas eles não entendiam. No meio do seu último discurso, Tomé pede para que Jesus o mostre o Pai. Quando Jesus diz que fala do Pai, ele fala, então Jesus, mostra-nos o Pai. Sem compreender que Cristo estava toda a plenitude da divindade. Sem a iluminação do Espírito Santo, eles nunca teriam compreendido a obra redentora de Cristo e a sua função como seguidores de Jesus. Paulo diz que o Evangelho é loucura para os gentios e tropeço para os judeus. Queridos, aqui nós estamos vendo o porquê que muitas vezes Jesus era claro com aquelas pessoas. Jesus falava de uma maneira muito clara com aquelas pessoas e aquelas pessoas não entendiam, não compreendiam. Jesus só faltava falar para eles, não sei como, quase que explicitamente, e eles não entendiam, eles não tinham uma revelação, porque o Espírito Santo de Deus, não é que ele não existia, não é que o Espírito Santo não existiu. O Espírito Santo existe desde quando Deus fez o mundo, como nós já falamos, mas é que a revelação, o Espírito Santo ainda não estava com esta função. Então, por isso que Jesus falava para os seus discípulos, para os seus apóstolos e para outras pessoas também, E o Espírito Santo não estava com essa função de revelar, de esclarecer, assim como quando Jesus chegou naquele poço com a mulher, e ele falou, mulher, dá-me água. E ela falou, mas como pode, tu sendo judeu, vir pedir água para um samaritano, E ele falou assim, mulher, se tu soubesse quem te pede água, E ela não entendia nada, porque faltou ali o Espírito Santo para revelar para ela. E ela disse, aí ele falou assim, se você beber desta água desse poço, você voltará a ter sede, mas se você beber da água que eu te der, você nunca mais terá sede. E ela falou, Senhor, então me dá desta água, para que eu não precise vir mais aqui no poço, Então não entendia nada, eles não tinham a revelação. O Espírito Santo é quem dá a revelação. Amém, queridos? Amanhã nós voltamos com mais um pedaço desse estudo e nós vamos ver até onde nós vamos. Amém? Fique conosco, vamos aprender, vamos caminhar juntos. Se inscreva no nosso canal, dá o seu joinha e vamos em frente, que atrás vem gente e Jesus sempre na nossa frente. Amém.